Quero saudar, amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nessa tarde, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, apenas o versículo 23, que nos fala assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não conhece as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meus irmãos, o tema dessa tarde: para trás de mim, Satanás. Isso mesmo, a palavra de Deus falou para Pedro, quando Pedro foi ali tentar impedir, dizendo que ele não morreria na cruz e que seria plano de Deus para a salvação dos judeus depois de todas as nações. Hoje de madrugada, quando eu orava ao Senhor, como é comum acontecer, o Senhor chamou a minha atenção para a história de Judas Iscariotes. E isso porque a Bíblia no Novo Testamento se refere também a outro Judas. Logo tive a certeza que por causa dessa revelação, e quando na sequência tive o entendimento que era para falar também sobre o legado de Judas, que nos deixou para gerações futuras, que se seguiam. Eu pensava que seria apenas uma mensagem sobre membro do colégio apostólico, sendo que Judas era um deles. Mas na medida em que eu comecei a buscar o Senhor acerca da forma que eu preparava aquela mensagem, o Senhor então me revelou que eu deveria falar não só apenas acerca de Judas Iscariote, mas também sobre mais dois personagens entre os apóstolos de Jesus. Então, o segundo personagem que o Senhor queria seria Pedro, talvez após Judas, o que ficou mais famoso dentre os 12 apóstolos, que foram preparados por Jesus para o ministério, foi o apóstolo Pedro. Possivelmente, dos 12 apóstolos, Pedro era o mais extraordinário, era aquele que, quando Jesus estava mais extrovertido, quando Jesus estava principalmente diante dos apóstolos, era comum aquele que sempre falava, seja para responder as perguntas que Jesus, como também aquele que mais fazia perguntas a Jesus, mais extrovertido, né? Talvez por esse motivo também era o que mais errava. Então, se Judas deixou um legado 100% negativo, Pedro foi diferente. Ele teve erros enquanto esteve com Jesus, mas após o Pentecostes, Pedro também se sobressaiu aos demais apóstolos que fizeram parte do colégio apostólico. Mas com respeito a Pedro, é possível destacar 3 situações em sua vida que o serviu de aprendizado para nós. O primeiro ponto destacar foi quando Jesus estava falando acerca da sua morte, sepultamento e ressurreição, para que se cumprisse a Escritura. Pedro então se adianta dos demais, não se sabe bem o que ele quis dizer ou demonstrar a Jesus, mas ele simplesmente reprova a palavra de Jesus e diz que de maneira alguma aquilo ocorreria com Jesus, mas ele tentaria impedir. Jesus então, percebendo que o Espírito havia procedido essa sua defesa, entre aspas, Jesus então repreendeu severamente: para trás de mim, Satanás, que nós lemos em Mateus 16, 23. Esta foi uma grande falha na vida de Pedro. Haveria ainda uma segunda situação que ele falou terrivelmente, foi quando se aproximou a hora em que Jesus seria entregue para ser preso e posteriormente crucificado, quando Jesus o adverte dizendo que ainda que o galo cante 3 vezes, me negará, dirigindo-se a Pedro, referência a Mateus 26, 34. Ele respondeu sem refletir, dizendo: de maneira nenhuma, Senhor, o negarei, pois eu vou contigo até a morte. Lucas capítulo 22, 33 e 34. E Pedro então, ao invés de acreditar na revelação de Jesus, Jesus lhe entregou. Não, ele duvidou, ele não vigiou. E assim como Jesus advertiu, aconteceu. Diz a Bíblia que, saindo dali, Pedro chorou amargamente ao meu ver, ali começou a conversão de Pedro, discípulo de Jesus até então. E o terceiro e último ponto que eu queria frisar sobre Pedro, que prova que verdadeiramente aquele choro ao qual nos referimos era sincero, foi que após o Pentecoste, após ter sido batizado com o Espírito Santo, ele abre a boca diante de uma grande multidão, seguindo o exemplo do Mestre, e prega uma mensagem com toda a ousadia e a autoridade do Espírito Santo, e 5.000 pessoas se converteu ao Evangelho de Jesus. Que maravilha, né? Pedro, aquele que era cheio de falhas,
ele vai, depois que teve aquela experiência, batismo do Espírito Santo, ele, diante da multidão, ele entrega a palavra e diz a Bíblia que 5.000 pessoas se converteram. Logo a seguir, registra a Escritura que Pedro prega de novo para uma grande multidão e 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho de Jesus. Este legado nós devemos seguir. Esse legado de Pedro. Ele foi usado poderosamente nas mãos de Deus. Então, não se esqueça de você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E se você ainda, até aqui, com tudo que você tem visto e ouvido, todas as mensagens, todas as experiências passadas aqui, mas você ainda não se inscreveu, eu creio que hoje, agora é o momento de você se inscrever no nosso canal e para estar nos ajudando a levar essa palavra aos 4 cantos dessa nação e também além das fronteiras. E você se inscrever no canal, para ter certeza, Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Uma boa tarde a todos. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.